Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática na agropecuária. Dessa vez uma aula à distância, né, o que às vezes pode dificultar um pouco o entendimento de alguns conteúdos, acabar sendo um pouco mais difícil de esclarecer algumas dúvidas, mas vamos fazendo o que nós podemos, né, por enquanto, até que essa situação mude, certo? Bem, na aula passada nós estávamos vendo sobre os tipos de software, certo? Vimos lá que os softwares podem ser divididos em três categorias. Os softwares básicos, né, como o sistema operacional, que é um conjunto de programas que possui a função de gerenciar os recursos do computador, definindo qual programa vai receber a atenção do processador, né, que nós também já vimos, gerenciando o uso da memória, né, por esses programas, dentre outras funções essenciais para que nós possamos utilizar o computador da maneira que precisamos. Além deles, temos o software responsável pela interface gráfica dos computadores, né? O GUI, que eu falei na aula passada também, né? Graphic User Interface, que é a interface gráfica dos computadores, que possibilita que nós visualizemos as imagens nas telas, né, dos computadores. Bem, além dos softwares básicos, nós temos também os softwares utilitários, né, que são aqueles utilizados para suprir alguma deficiência do sistema operacional, né, a falta de algum recurso, de forma a melhorar esses recursos do sistema operacional. Como exemplo, nós temos os antivírus, os gerenciadores de arquivos, compactadores de arquivos, desfragmentadores de disco, que eu cheguei a comentar na aula passada, né? Cada um desses aí. Eu não falei tanto sobre os antivírus, mas os restantes. E por último, nós temos os softwares aplicativos, que são aqueles programas que servem para ajudar os usuários de computador a fazer uma tarefa específica. Estes softwares aplicativos dividem-se em softwares de uso geral, né, como os editores de texto, de planilha, de apresentações, os programas de mensagem instantânea, como o WhatsApp, o Messenger, e também temos os softwares com propósitos restritos, né, como aqueles voltados para alguma área de conhecimento. Aí se encaixam os softwares para engenharia, por exemplo, para matemática, para a própria agropecuária, né? Bem, então, existem vários tipos de softwares, né, e cada um com um determinado propósito, para ajudar em alguma determinada tarefa. Na nossa disciplina, nós iremos estudar alguns softwares específicos, que são os navegadores de internet, né, aqueles três ali de cima, o Firefox, o Microsoft Edge, o Google Chrome, né, são exemplos ali de navegadores na internet, e também os programas Microsoft Word, que é um editor de texto, esse azulzinho ali com a letra W, o Microsoft Excel, que é um editor de planilhas eletrônicas, né, o verdinho, usado para tabelar dados, né, realizar cálculos e outras operações com os dados que a gente tabela ali no Excel, né? E temos também o Microsoft PowerPoint, que é um editor de apresentações de slides, tá? Bem, e especificamente na aula de hoje, nós iremos estudar os navegadores, né? Os navegadores de internet. Bem, os navegadores de internet são uma categoria de software e aplicativos muito utilizados para acessar sites, fazer downloads de arquivos, enviar e-mails, né? Dentre várias outras coisas. Bem, sendo uma categoria, existem vários navegadores diferentes. Estes aqui são alguns deles. Em ordem aqui nós temos o Internet Explorer, que por muitos anos foi o navegador padrão do sistema operacional Windows, né, sendo descontinuado há alguns anos com o lançamento do Windows 10, né, sendo substituído por este segundo aqui, que é o Microsoft Edge, né, o novo navegador padrão a partir do Windows 10, que é a última versão lançada, né. Depois temos o C-Browser, que é um navegador para celulares e smartphones, mas que atualmente também possui uma versão para computadores, né, para PCs. Ele é muito utilizado na China e na Índia, né, mas também possui usuários, né, em outros lugares, assim como no Brasil, né. Aí depois temos o Safari, que é um navegador para plataformas da Apple, né, incluindo os iPhones, os iPads, né, e outros computadores produzidos pela Apple. Depois temos o navegador nativo de alguns smartphones Android,
né? Que não tem um nome específico, é só navegador, né? Aí, navegador padrão. Aí depois vem o Mozilla Firefox e o Google Chrome, né? Dois dos navegadores mais conhecidos e mais utilizados, que possuem versões tanto para PC, né, computador, quanto para smartphone. Em seguida vem o Chromium, que é um navegador bem parecido com o Google Chrome, né, o anterior, inclusive no desenho do ícone, né, como vocês podem ver, mas eles possuem propósitos e funcionamentos um pouco diferentes, né? Ambos foram desenvolvidos pelo Google, né, a empresa no caso, mas possuem diferenças nesse seu desenvolvimento, principalmente no que tange a privacidade, pois o Chrome ele coleta algumas informações de quem usa ele para conseguir personalizar conteúdos para esses usuários, enquanto o Chromium ele não realiza essa prática, né? Essa é a principal diferença, mas existem outras diferenças também. Bem, por fim temos o Opera, que assim como o Firefox e o Google Chrome, é um navegador até que bem conhecido, também possuindo versões para PC e smartphone. Além desse, existem vários outros navegadores de internet, né? Cada um com suas particularidades. Alguns mais, outros menos parecidos com os demais, porém todos têm com o mesmo propósito, né? E também com muitos componentes em comum. E são esses componentes, né, essas coisas em comum que nós iremos ver agora. Bem, então, conforme eu tinha falado, né, existem vários tipos de navegadores. Eu tenho três deles aqui instalados, os mais comuns aqui, né? O Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Opera. Eu vou abrir os três aqui para que vocês percebam um pouco a diferença e as semelhanças entre eles, né? Primeiro o Mozilla Firefox, que é o que eu costumo utilizar, mas aí é uma preferência minha. Aqui o Google Chrome, né? Não está em tela cheia aqui, mas dá para ver um pouco dele aqui. E por último o Opera aqui, que vai estar um pouco diferente, porque eu dei uma modificada aqui na cor dele, mas no caso é uma possibilidade, né? Uma coisa que dá para se fazer com ele e com outros navegadores também, mudar essa cor aqui, né? Enquanto aqui está preto, aqui está branco, né? Mas é possível fazer isso com os outros navegadores também. Por exemplo, aqui no Firefox, né? Todos eles têm a opção de personalizar, né? Esses três aqui. Alguns navegadores podem não ter essa opção. Aqui, por exemplo, em temas, é possível a gente mudar aqui para claro ou escuro, ou um tema diferenciado, baixado aqui da internet para deixar ele com aparência personalizada aqui, né, da forma que a pessoa desejar. E os três têm essa possibilidade aí, né? Uma das coisas que eles têm em comum, né? Mas então é possível perceber-se diferenças entre eles também, né? Por exemplo, o Opera tem essa barra aqui lateral com algumas coisas que não tem nesse aqui, por exemplo, né? Na lateral, também não tem no Google Chrome aqui, né? Mas todos estão com a página inicial do Google aqui, né? Então são bem parecidos por causa, por causa dessa página inicial, mas no restante a aparência deles são um pouco diferentes, né? Existem diferenças aí na questão da aparência, é a primeira coisa que a gente repara, né? Ao olhar para eles. Agora, quanto às semelhanças, o que todos eles possuem? Vou deixar só dois abertos aqui para eu poder comparar e mostrar para vocês essa comparação. Vou colocar aqui o Google Chrome e o Firefox, né? E apresentar aqui as semelhanças entre eles. Bem, primeiro, esses dois, assim como outros navegadores, trabalham com essas guias aqui, ó, né? Nova guia. O Firefox aqui também trabalha, né? Aqui ele chama de aba, não de guia, mas tem a mesma funcionalidade aqui, que é o que? Você poder abrir mais de uma página da internet na mesma janela, né? Porque esse retângulo aqui que delimita até onde a área do software daqui, né? Até onde vai ser o software, né? É chamada de janela aqui no sistema operacional Windows, né? Então aqui tem uma janela, se eu puxar aqui eu tenho outra janela, né? É possível redimensionar ela aqui, mudar o tamanho, né? Fazer isso com essas janelas aqui no sistema operacional Windows. E
Então, é possível a gente abrir mais de uma janela aqui para poder e abrir páginas da internet em janelas separadas. Por exemplo, eu posso vir aqui em nova janela e abrir duas janelas aqui do Google Chrome, né? Teria duas janelas, eu poderia abrir uma página da internet aqui e outra página da internet aqui. Só que essas janelas elas se sobrepõem, fica uma sobre a outra, né? Se eu deixar ela ocupando a tela inteira aqui, né? A tela cheia, se eu maximizar, né? E para acessar a outra página, eu teria que vir aqui embaixo, né? E clicar aqui, usar outra janela. Se eu colocar ela em tela cheia, a outra fica sobreposta. Então é interessante a gente utilizar essa questão das abas, né? Ou das guias aqui, né? Que a gente consegue acessar mais de um site ao mesmo tempo aqui, né? Por exemplo, o site do Ava do IFRO, que vocês já devem ter acessado, que é virtual.ifro.edu.br, né? Eu posso abrir esse site aqui em uma das guias, né? Em uma das abas aqui. Faltou um barra cacoal aqui, né? Barra cacoal, né? Para acessar o Ava do IFRO cacoal. E aqui na outra guia eu poderia acessar uma outra página e alternar, né, facilmente entre essas duas páginas, né? Poderia, por exemplo, acessar a página inicial do Google aqui, google.com.br, né? Apesar de aqui na página nova guia, né, nomeada aqui nova guia, ter essa aparência aqui, né, Google, uma barra de pesquisa aqui, né, um campo para digitar um texto, e a página inicial do Google também é, funciona dessa forma, né? O logotipo do Google aqui, né? O nome dele e um campo para pesquisa, não é a mesma coisa, tá? Essa aqui é a página nova guia, enquanto essa é a página inicial do site Google, né? Que é um site de buscas na internet, né? Um site de pesquisa. Então, a primeira semelhança, né? Que a gente vê aqui entre dois navegadores diferentes, né? O Mozilla Firefox e o Google Chrome, assim como em vários outros navegadores, essa questão deles trabalharem com abas ou guias, né, para visualização de páginas aqui, né. Abaixo das guias aqui ou das abas, a gente tem algumas ferramentas aqui, né, tanto aqui quanto aqui, né. Temos essas duas setas, né, uma para esquerda e outra para a direita, né, nos dois navegadores. Elas servem para avançar e voltar nas páginas que a gente acessa. Por exemplo, eu acessei a página do Ava do IFRO aqui, né? Antes dela eu estava em outra página, né? Então, se eu quiser, eu posso voltar para a página que eu estava anteriormente, clicando nesse botão, nessa seta para a esquerda, que seria voltar, né? Quando eu clico nela, ela vem para a página do, do IFRO no geral aqui, né? Depois dela, eu entrei no IFRO Cacoal, né? Então, existe uma página anterior aqui para eu acessar, né? Que seria a página geral. Esse outro botão aqui seria o botão avançar, seria para depois de ter voltado, retornar, né, a página que você estava inicialmente, né? Por exemplo, eu estou no IFRO Cacoal, eu volto aqui e vou voltar para a página anterior. Se eu quiser retornar para a página IFRO Cacoal, eu posso usar a seta, né, ou clicar no link aqui, mas a seta aqui no caso serve para a gente navegar, né, a gente alternar entre as páginas que a gente está visitando, né, em cada uma das abas, né? Nessa aba aqui eu tenho essas páginas aqui para eu poder navegar. Enquanto nessa outra aba eu vou ter outras páginas, né? Página inicial do Google. Antes dessa página inicial do Google estava na página nova guia. Então se eu voltar aqui, ele vai voltar para a página nova guia. Se eu avançar, ele vai avançar para a página do Google. Entenderam a diferença dessas setas? Espero que sim. Aí depois temos esse botão recarregar página ou recarregar a página atual. No caso, a página que está sendo mostrada aqui, né, na janela do navegador, na janela de amostragem da página da internet aqui, né? Que é recarregar uma página? É você fazer uma solicitação para que os componentes, né, que fazem parte aqui da página sejam, como eu posso dizer, transmitidos, né, para o seu computador. Porque as páginas da internet, né, os sites da internet, eles ficam armazenados em um lugar, eles não ficam em qualquer lugar, né? Tipo na nuvem, né? Eles ficam em um computador chamado servidor, tá? Esse servidor servidor web, no caso, né? Servidor de páginas da internet.
Esse servidor é onde ficam guardados os arquivos, né, que formam, né, essa página da internet aqui, né? Que são os objetos que aparecem nessa área aqui. Então, quando a gente recarrega a página, o navegador ele faz uma solicitação para que os arquivos da página que estão lá no navegador sejam reenviados para a gente, para o nosso computador, né? E aparecer para que eles possam aparecer aqui, né, na janela do navegador, tá? Para que isso serve? Por exemplo, quando a internet cai, né, se nós estivermos sem internet, não vai conseguir ser mostrado aqui, né, os objetos, né, porque a internet é que faz a ligação entre o nosso computador e o computador servidor onde ficam as páginas da internet, né? Então, se a internet cai, né, essa conexão cai, o nosso computador não consegue fazer essa solicitação, né, para que a página seja carregada no nosso computador, no navegador, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou desabilitar a internet, tá? Desabilitar aqui e vou fazer o quê? Vou fazer uma solicitação lá para o servidor, né, o servidor do Google aqui no caso, né, porque a página aqui é do Google, da empresa Google, né. Vocês vão ver que como não tem internet, ele fala que não conseguiu encontrar esse site, né, a solicitação para que a página fosse carregada aqui não chegou até o servidor. Então, se eu for tentar recarregar aqui, vai continuar na mesma, né? Porque não tem internet. Mas quando eu ativo aqui a internet, né? E conecto nessa internet, o que acontece? É preciso fazer uma nova solicitação, né? Para que a página seja carregada. Então, eu posso vir aqui, atualizar a página e é feita uma nova solicitação lá para o servidor. Essa solicitação, ao chegar lá, né? Envia, né, os arquivos, né, da página da internet para que sejam carregados aqui os componentes da página, né? Isso tem em todos os navegadores, né? Basicamente é uma coisa que tem desde do primeiro navegador lançado, pode-se dizer, né? Essas três opções aqui, tá? Aí depois temos esse botão com uma casinha aqui, né, que é o botão página inicial. Ele está aparecendo aqui, mas aqui no Google Chrome não tem. Isso poderia ser considerado uma diferença, mas ele apenas não está habilitado aqui no Google Chrome, que é possível habilitar ele. O que ele faz? Ele vai para uma página inicial aqui do navegador, uma página que a gente escolhe como vai ser a primeira ao abrir o navegador, né? Então, quando os navegadores estavam fechados, né, e eu fui lá na área de trabalho, né, aqui, abri eles por aqui, né, pelos atalhos aqui na área de trabalho, pelos ícones, né, carregou-se uma página aqui, né? A página do Google, por exemplo, aqui no Firefox. Essa página inicial aqui é nós que definimos, né? O usuário, a pessoa, né? Já vem uma página inicial nos navegadores, no caso aqui pro Google Chrome, essa página é a nova guia, tá? Essa página aqui, enquanto para o Firefox é uma outra página, eu não lembro qual que é, mas é uma página que já vem definida. Só que através de configurações no navegador a gente consegue modificar essa página inicial. E aí, ao clicar nesse botão, a gente volta para essa página inicial. Por exemplo, eu vou acessar aqui o aba aqui do IFRO, tá? virtual.ifconteúdo/cacoal. Ele vai acessar aqui o ambiente virtual. E caso eu queira voltar para o Google, né, voltar para a página inicial, no caso, né, como é a página inicial é o Google, né, é só clicar aqui, nesse botãozinho que ele volta para a página que é aberta ao abrir o navegador, né. Aqui no Google Chrome é possível fazer esse botão aparecer também, só que é preciso entrar nas configurações aqui do navegador, e a gente entra através do menu, né, que é uma outra coisa que tem aqui nessa barra de opções aqui em cima, né, da mesma forma. O Firefox também tem um menu aqui com várias outras opções que não aparecem aqui, né? Mas que estão escondidas aqui nesse menu, tá? Então, e assim como no Firefox é possível ativar esse botão de página inicial através das configurações ou opções, tá? Normalmente é uma engrenagemzinha, o desenho vai estar opções ou configurações. Aqui no Google Chrome também temos as configurações. E aqui nas configurações nós podemos configurar, né, escolher
várias opções que a gente quer para personalização do navegador, né? Ou para salvar senhas, né? Personalizar, né? Personalizar fontes. Ó. Fontes são o quê? Fontes são como as letras aparecem, né? Como os textos aparecem na página, mas não vamos nos aprofundar nisso aqui nos navegadores. Mas quanto ao botão página inicial, por exemplo, tem a opção aqui, ó. Se no caso está desativado. Mas ao clicar aqui, ele vai ativar e vai aparecer o botão abrir página inicial, certo? Então vou fechar as configurações. E no caso aqui, se eu tiver no aba aqui, clicar no botão página inicial, ele vai para a página nova guia, que é a página inicial que está configurada aqui para esse navegador, tá? É possível a gente mudar essa página inicial. A gente pode ir lá nas configurações, tá? E aí, em uma das configurações aqui, tem a opção para a página inicial, tá? Temos aqui, ó, mostrar botão página inicial, tá como página nova guia, mas a gente pode escolher outra página para ser a página inicial aqui nossa, né? Por exemplo, eu posso colocar a página do ambiente virtual, virtual.ifro.edu.br/cacoal, tá? Então, é só digitar, isso aqui já vai ficar salvo, né? Aí depois quando a gente fechar as configurações aqui, ao clicar na página inicial, ele vai para essa página, né, que a gente configurou lá nas configurações, beleza? Mesma coisa aqui no Firefox, opções, temos a opção aqui também de página inicial aqui, ó. Início, nova janela e abas, página inicial e novas janelas. A gente pode digitar, né, o endereço da página que a gente quer como página inicial aqui, que vai ser a página que é aberta ao abrir o navegador, né? Vir aqui, clicar no navegador, abrir ele, vai ser aberta aquela página que foi configurada lá, que no caso do Firefox aqui estava como Google Chrome, né? E no caso, olha, estava como Google, né? E no caso do Google Chrome está como o Ava agora, né? Porque foi a última coisa que eu configurei ali, certo? Então, esses 4 botõezinhos aqui estão presentes em basicamente todos os navegadores. Muitas vezes esse de página inicial não aparece, mas esses 3 aqui sempre vão aparecer, basicamente. Depois temos aqui esse campo de texto aqui, né, branco aqui, né, aqui está cinza, mas é uma coisa também comum entre os dois, em basicamente todos os navegadores, que é a chamada barra de endereços. É onde nós digitamos os endereços dos sites que a gente quer acessar, né? Então aqui que a gente digita aqueles sites que começam, por exemplo, com www, né? Por exemplo, esse site do Google, né? O YouTube e diversos outros sites. www. Deixa eu ver aqui, Facebook, não, YouTube, youtube.com.br. Ele vai acessar a página, né, que tem este endereço aqui, certo? Então, isso é uma coisa que tem em todos os navegadores, né? Uma coisa que vem desde o início dos navegadores, né? Porque os endereçamentos de site, né? Os nomes dos sites para que a gente possa acessá-los é uma coisa, uma ideia desde o início, é uma ideia, né, principal aqui dos navegadores, né? Então não podia, coisa que não poderia faltar. Mas a partir de um determinado momento na evolução dos navegadores, essa barra de endereço ganhou uma nova funcionalidade, que é a de realizar pesquisas também, né? Desde o início da internet, buscas na internet, pesquisas por sites, por informação, né? É uma coisa bem recorrente, né? Uma das maiores utilizações da internet é para pesquisas, né? Pesquisas de páginas na internet. E um dos maiores sites mais utilizados, né, é o Google, né? Isso possivelmente muitos de vocês devem saber. Mas como por essa grande utilidade, né, de pesquisas na internet, eles implementaram essa funcionalidade na própria barra de endereços aqui dos navegadores. Então, existem duas formas de realizar pesquisas, né, nos navegadores. Ou você acessa os sites de pesquisa, como o Google, aí temos também o Bing, temos o Yahoo, que são outros sites de pesquisa, né? E digita o termo que você quer aqui, né? Por exemplo, Ava, Ifro, Cacoal, né? Se você quer acessar o site do Ava do Ifro e não lembra qual é o endereço, né? Você pode pesquisar no Google, Ava, Ifro, Cacoal, e ele vai mostrar os resultados, né, da busca
com essas três palavras aqui, né? A primeira aqui seria a página de acesso ao IFRA aqui, né? Ao AVA do IFRA de Cacoal. Mas também nós podemos digitar essa pesquisa aqui na barra de endereços mesmo. AVA IFRA Cacoal. Ele vai retornar na mesma página aqui de resultados aqui, né? Utilizando o Google como um mecanismo de busca, tá? É possível configurar para que seja outro mecanismo, para que não utilize-se o Google para essa pesquisa aqui na barra de endereço. Utilizar-se outro mecanismo de busca, mas normalmente no Google Chrome e no Firefox já vem como padrão o Google, né, como mecanismo de busca. Enquanto em outros navegadores, como o Edge, por exemplo, né, que é o navegador padrão do Windows, ele vem com o Bing, que é um outro mecanismo de busca, né, outro site de busca, como um mecanismo padrão, tá? Porque o Bing, esse site Bing também pertence à Microsoft, assim como o Windows assim como o Windows e o Edge, né, que é o navegador do Windows. Mas o importante aqui são essas duas funcionalidades da barra de ferramentas, tá? A funcionalidade da barra de endereço, funcionalidade de digitar os endereços, né? Digitar os endereços das páginas e também realizar buscas, né, na internet mais rapidamente, sem precisar acessar o site, né, do Google aqui, né, podendo digitar diretamente a pesquisa lá em cima na barra de endereço, ok? Aí, terminando aqui, tem os menus aqui, né, como eu disse, né? Aí aqui embaixo no Firefox a gente tem uma outra barra aqui com alguns sites aqui, né? Pro Google, Facebook, Hotmail, Gmail, YouTube, WhatsApp, né? Esses sites aqui essa barra aqui é chamada de barra de favoritos, tá? E esse aqui são os sites favoritos. Então, é basicamente uma personalização, né, da pessoa, do usuário, da pessoa que utiliza o navegador, tá? Aqui no Google Chrome também existe uma barra de favoritos, mas ela, por padrão, na primeira utilização, ela vem desabilitada. É possível habilitar ela através do menu aqui também, assim como as configurações permitem a gente habilitar o botão de página inicial, a gente pode habilitar a barra de favoritos, do mesmo jeito que está aqui no Firefox, através do menu aqui de opções, né? Então a gente vem aqui em favoritos e exibir barra de favoritos. E vai aparecer uma barra aqui, né, onde a gente adiciona e acessa os sites que a gente mais acessa, né? Por exemplo, é o site que a gente quiser colocar aqui, a gente pode colocar, né? Mas normalmente a gente coloca o site que a gente mais acessa, né? Como que a gente faz isso? Através dessa estrelinha, né, que aparece aqui no canto da barra de endereços, normalmente, ok? Então aqui no Firefox tem uma aqui, né? Quando ela está preenchida assim em azul é porque o site já está adicionado, né? Eu estou na página do Google e o Google já está adicionado na barra de favoritos. Então vai ficar azul essa estrelinha. Se ela estiver branca é porque não foi adicionado, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso remover esse site, né? Google dos favoritos. Então clica aqui em remover favoritos, ele vai sair da barra de favoritos e a estrelinha vai ficar branca. Clicando nela vai ficar azul, né? E esse site vai ser adicionado aqui nessa barra de favoritos. Eu clico em concluído e ele não foi adicionado na barra porque está aqui na pasta outros favoritos, né? Mas eu posso selecionar aqui a pasta que eu quiser, né? Escolho barra de favoritos e ele vai ser adicionado ali na barra, ok? E é possível arrastar, mudar o lugar, né? A localização desses sites aqui. Então eu posso voltar ele lá para o início, assim como eu posso trocar os sites aqui de lugar, né? Conforme a vontade da pessoa aqui, né? Mesma coisa aqui no Google Chrome, né? Eu posso adicionar, por exemplo, o site do AVA aqui. Posso dar um nome aqui diferente para esse site, às vezes é um nome muito grande. Em vez de deixar ambiente virtual de aprendizagem, eu posso colocar AVA, né? Aí IFRO, não precisa de campus aqui, por exemplo, IFRO Cacoal. Eu dou um concluído, né? Dá para escolher a pasta aqui, mas eu vou deixar na barra de favoritos mesmo. Clico em concluído e ele vai adicionar aquele favorito ali na barra de favoritos, né, com o nome que eu dei, né? Isso das pastas aqui é porque a gente pode criar pastas para organizar, né, favoritos aqui, né? Como a gente faz isso? Nós podemos vir aqui nos favoritos
e gerenciar os favoritos aqui, gerenciador de favoritos, né? Favoritos, gerenciador de favoritos, e através desse gerenciador nós podemos vir aqui, né, esses três pontinhos que geralmente abrem o menu, ok? Tá? O menu é esse retângulo aqui com opções, né, assim, na forma de lista, né? E aqui nós temos a opção adicionar nova pasta, tá? Nós damos um nome para essa pasta, sei lá, vocês podem colocar o nome de vocês, eu vou colocar, por exemplo, aqui Lidiomar, dá um salvar, tá? E a gente pode escolher onde que essa pasta vai ficar, tá? Ela está ficando na barra de favoritos, então ela vai ser adicionada ali. É possível colocar, né, ao clicar, segurar o botão do mouse, né, o botão esquerdo, e puxar, a gente pode mudar essa pasta de lugar, tá? Essa pasta, outros favoritos aqui, ela é padrão, já vem aqui nos favoritos, ela não aparece ali, mas ela aparece normalmente aqui, ó, favoritos, na verdade aqui no gerenciador, né, ela vai aparecer. Deixa eu passar para cá. Então, sobre favoritos é basicamente isso, né? São sites que você adiciona aqui num atalho, né, para você conseguir acessar mais fácil, né? Sem precisar digitar o endereço deles aqui, né? Por exemplo, estou com a nova guia aberta aqui e quero acessar o site do IFO, né, do AVA. Eu não preciso vir aqui digitar o endereço inteiro, ou então vir no Google e pesquisar, porque eu tenho ele aqui na barra de favoritos. Então é só clicar, né, que a página vai ser carregada aqui. Tá? E as pastas servem para organizar esses favoritos. Organizar para que, por exemplo, se mais de uma pessoa utiliza um computador, né? E alguns sites são só apenas você que acessa, enquanto outros sites são todas as pessoas que acessam, né? Por exemplo, o Google, né? Eu vou digitar aqui google.com, vou adicionar essa página do Google nos favoritos, tá? Na barra de favoritos aqui, na pasta. Dou concluído, ele vai ser adicionado aqui, né? E o Google, todas as pessoas da casa, por exemplo, acessam. Enquanto o Ava, né, é só você que acessa, não é todo mundo. Então, você poderia guardar esse favorito do Ava aqui dentro da sua pasta para que fosse feita uma organização aqui, né? Esses favoritos estivessem organizados aqui de forma que também não ocupe, né, todo o espaço aqui, né? Porque se você for enchendo de sites aqui nos favoritos, né, uma hora vai acabar o espaço disponível, né? E alguns sites podem não aparecer aqui na barra de favoritos. Então, colocar eles em pasta às vezes pode resolver esse problema. Aí outra coisa que tem em todos os navegadores, né? Aqui no menu, nova guia eu já falei, né? A guia aqui, possível adicionar uma nova guia ou aqui pelo menu, ou clicando no sinalzinho de mais aqui, ele vai abrir uma nova guia, né? Quantas quiser aqui, basicamente. Tem também nova janela, que eu já mostrei também, ele vai abrir uma nova janela aqui separada, né? Um retângulo desse aqui, separado do que já estava aberto, né? Nova janela anônima é uma janela de navegação onde não fica salvo dados de navegação. O principal deles é o histórico de navegação, que é uma outra coisa que também tem em todos os navegadores, né? E é até o próximo item aqui, né? Esse histórico aqui é onde ficam salvas as páginas que foram acessadas, né? Pelo usuário, né? No decorrer do tempo. Então, se eu abrir ele, né? Vindo aqui em histórico, clicando aqui, né? Em histórico, ele vai mostrar as páginas que foram acessadas no decorrer do tempo aqui pela pessoa, inclusive mostrando a data e a hora em que foram acessadas, tá? Data, hora, o endereço do site, o nome do site, né? Normalmente. E aquela janela anônima, ela não salva, né? Esse histórico aqui, né? É possível também apagar esse histórico aqui, né? A gente pode vir em limpar dados de navegação, escolher aqui o período, né? Que a gente quer limpar, se foi na última hora, nas 24 horas, né? Assim por diante. Clicar aqui em limpar dados e vai limpar o histórico, cookies e outros dados do site. Os cookies aqui são arquivos que são baixados no site e são utilizados temporariamente. Imagens e arquivos armazenados, né? São dos componentes que compõem aqui a página da internet, né? Podemos então limpar os dados e fazer essa limpeza. O histórico aqui é apagado, né? Beleza? Então,
janela de navegação anônima é isso, né? Ela não salva, né, o histórico e algumas outras informações. Aí temos o histórico, né, em si, né, que é onde mostra os sites que foram acessados, né. Depois temos downloads, que ele vai mostrar os arquivos baixados da internet, né? Que são o que? São baixados são o que? São arquivos que a gente consegue buscar num servidor, né, no servidor de um site ou num servidor de arquivos, né? E a gente solicita esses arquivos e copia eles para o nosso computador, basicamente, né? São arquivos que estão em um computador na internet, né? Pode estar em outro estado, em outro país, em outro continente, né? Vai depender de onde fica o servidor. Por exemplo, o servidor do Google, ele fica nos Estados Unidos, né? Então, essa imagem aqui é lá do servidor. A gente consegue salvar essa imagem e ela foi buscada no servidor, né? A gente iria fazer o download, né, dessa imagem, né, para o nosso computador, né? Então, download é isso, é copiar o arquivo lá do servidor do site da internet para o nosso computador. E aqui por essa opção downloads, né, a gente consegue gerenciar esses downloads, né? A gente consegue ver os arquivos que estão sendo copiados, né, baixados para o nosso computador, consegue ver a hora, a data, né? Aqui eu não tenho nenhum. Aqui no Firefox tem também a opção de downloads aqui, deixa eu ver onde é que está. Não está aparecendo aqui, não, aqui nas bibliotecas, né? No Firefox tem essa diferença. Aí tem downloads, mostrar a pasta downloads, não, mostrar todos os downloads. Eu vou mostrar um gerenciador dele aqui, que no caso abre em outra janela, certo? Então, assim como no Chrome, o Firefox também tem um gerenciador de downloads, assim como tem um histórico, né? Mostrando todos os acessos aqui. E algumas outras opções aqui, favoritos, certo? Então, depois de download, temos os favoritos, que eu já comentei, né? Sobre a barra de favoritos, sobre os sites que a gente adiciona nos favoritos. Tem algumas opções de zoom aqui, que é para aumentar, né, o tamanho dos objetos que estão aqui na página, né? Eu vou acessar o site do IFRA aqui e fazer uma demonstração. Por exemplo, aqui com mais a gente aumenta, né, os objetos aqui na tela. Com menos a gente diminui, né? E a gente pode voltar ao zoom normal quando estiverem em 100% aqui, né? 100% é o zoom normal da página, né? É o tamanho normal das coisas na página. Esse botão aqui, essa opção aqui, o botão de tela cheia, ele vai fazer com que desapareçam essas barras aqui, né? E essa barra aqui vai fazer com que a página na internet, né, o conteúdo dela ocupe a tela inteira do computador. Então, ao clicar aqui, a tela inteira a página vai ocupar a tela inteira do computador aqui. Para sair, tem esse botão X aqui, ou então a gente pode apertar a tecla F11 do teclado, que também sai, tá? Mas eu vou clicar aqui, ele vai sair da tela cheia. O Mozilla Firefox também tem isso. A não ser que no menu tem aqui também tela cheia, mesma coisa, tá? Possível sair aqui restaurando a janela. Ok? Então, além dessas funções, temos imprimir, que vai imprimir a página aqui, né, em uma folha, né, com a impressora. Transmitir aqui é para transmitir de um dispositivo para outro a página na internet, né? Por exemplo, transmitir do computador para um celular, por exemplo, ou para uma Smart TV, uma TV inteligente. Aí tem que fazer toda uma configuração de conexão, né, desses dispositivos, tá? Mas não vamos nos aprofundar nisso. Buscar, que é uma função importante aqui, que é você buscar palavras, né, numa determinada página na internet, né? Por exemplo, informática. Vamos ver se tem essa palavra. Informática, né? Escrevendo informática, ele encontra a palavra informática dentro da página aqui, né? Da mesma forma, né, poderia ser agropecuária, né? Vai encontrar todos os lugares onde tem essa palavra agropecuária. No caso, ela apareceu duas vezes aqui, né? Inclusive está sendo marcado aqui 1/2, quer dizer que está na primeira palavra de duas. Nós podemos utilizar essas setas para alternar aqui. 2/2 está na segunda palavra, 1/2 está na primeira palavra, né? E se fosse um texto grande, né, nós quiséssemos encontrar determinado termo, né, dentro desse texto, nós poderíamos utilizar essa opção de buscar aqui, tá?
Também é possível ativar essa função de buscar apertando a tecla F3 no teclado. Ele também abre essa busca aqui, tá? Mesma coisa aqui no Mozilla Firefox, apertando F3 ele abre a busca, mas no caso aqui embaixo, em vez de em cima, né? Uma diferença que tem de um navegador para o outro aqui. Tá, ok? Em seguida nós temos aqui no menu mais ferramentas, aí tem salvar a página na internet, vai salvá-la como um arquivo. Criar atalho, ele vai criar um atalho lá na área de trabalho, né? Assim como nós tínhamos atalhos para o navegador, né? Esses atalhos aqui no caso, né? Ele vai criar um atalho para a página aqui, né? Vamos até testar isso, mas criar atalho. A gente tem que dar um nome para esse atalho, vai criar. Ele vai criar um arquivo, né? Um atalho aqui para essa página. Quer dizer que quando a gente entrar aqui, ele vai abrir essa página na internet em um dos navegadores aqui, no caso no Google Chrome aqui, que é o navegador de onde foi salvo, né? Essa página, beleza? Aí, além de salvar a página, nós temos limpar dados de navegação, que eu também já mostrei lá no histórico, né? Aí temos uma coisa importante aqui, que são as extensões. O que são essas extensões? Extensões, deixa eu maximizar aqui, não vou usar o Firefox não, mas também tem extensões no Firefox, assim como na maioria dos navegadores. Elas são funcionalidades adicionais, né, que a gente pode colocar nos navegadores, são extras, certo? Então algumas já veio aqui com o Firefox, né? Temos aqui um Adobe Acrobat, que é um leitor de PDF, né, de arquivos PDF que são um formato de texto, né, que não é lido por qualquer programa, né? Tem que ser um programa específico. E aí esse Adobe Acrobat aqui consegue fazer com que o Google Chrome abra esses arquivos em PDF, certo? Então dessa forma ele faz com que o Google Chrome tenha uma funcionalidade que ele não tinha originalmente, né? Aí temos aqui uma extensão para o Google Drive, né? Que é um salvador de arquivos online na nuvem, né? Para backup, né? Eu já até comentei sobre esses aplicativos nas aulas passadas. Aí temos outras extensões aqui para documentos, para apresentações, para planilhas, né? Então são coisas que vêm já aqui já vieram, essas extensões já vieram aqui no navegador, porque são extensões do próprio Google, né? Exceto essa aqui, que eu acho que foi eu que adicionei. Mas é possível adicionar mais também, tá? Temos aqui, por exemplo, abrir a Google Web Store aqui nesse menuzinho aqui no canto. A gente pode abrir uma Web Store, que é uma loja de extensões, né? Fala loja, mas é porque tem algumas extensões que são pagas, mas nem todas. E a gente consegue ver aqui as extensões que tem aqui para a gente poder adicionar no navegador, né? Aí tem aqui extensões para jogos, tradutor, né? Uma extensão para aumentar o volume até 600%, né? Então são coisas que não tem originalmente no navegador, mas que a gente pode adicionar, né? Uma das que eu mais utilizo é um bloqueador de anúncios, tá? Né? Para aqueles anúncios, por exemplo, que tem no YouTube, né? Que aparece quando a gente está assistindo um vídeo. Existe uma extensão de bloqueador de anúncio que não faz aqueles anúncios não aparecerem, né? Bloqueia aqueles anúncios lá. Extensão de tradutor também, às vezes você entra numa página em inglês, né? E para não precisar ficar copiando o texto, jogando num tradutor, né? Para saber o que significa. As extensões eles permitem fazer traduções, por exemplo, da página toda de uma vez, né? Só clica no botão e traduz a página inteira. Então, algumas extensões ajudam bastante, né? Enquanto que tem outras que nem tanto, né? Aí, todos os navegadores basicamente têm essa questão das extensões. Outra forma de acessar elas, né? Aqui você acessa o gerenciador de extensões, são os que estão adicionados já no seu navegador. Mas para acessar mesmo a loja de extensões, né, de cada navegador, porque cada navegador é um lugar diferente onde você baixa as extensões, você pode pesquisar na internet, tá? Por exemplo, extensões para o Google Chrome, né? Extensões Google Chrome. Ele vai abrir aqui no primeiro link aqui, né, na primeira página aqui, Chrome Web Store extensões para todos os dias. Você clica, né, sobre esse link,
vai acessar aquela mesma página aqui de extensões, né? Para o Firefox, seria no caso extensões Firefox. Extensões Firefox. Vai ter aqui extensões para o Firefox, né? Em português aqui. Acessa, clica sobre o link, ele vai abrir aqui a página. Deixa eu maximizar aqui. Ele vai mostrar a página com extensões, que na verdade tem temas e extensões aqui. Clicando em extensões, vai ter umas categorias aqui, extensões para abas, né, que são essas aqui em cima, para atualizações, alertas, para aparência, compras, desenvolvimento web aqui, que é desenvolvimento de páginas para a internet, favoritos, né? São coisas que não tem no navegador, mas que você pode adicionar, né, para que melhore, né, personalize ele conforme o gosto de cada pessoa aí, né? Existem extensões, por exemplo, para baixar vídeos, né, da internet, né? Por exemplo, eu posso pesquisar aqui, download de vídeos, né? E aí tem aqui, ó, Instagram Simple Download, selecionado um simples botão recente para fazer download de fotos e vídeos, tá? No caso aqui no Instagram, aqui baixar vídeos, né? YouTube Vídeo Download, então seria uma extensão do navegador para que conseguisse baixar vídeos do YouTube, né? E assim por diante, né? Então, e aqui no Firefox você também consegue acessar aqui pelas extensões aqui, tá? Eu tenho algumas adicionadas aqui, né? O leitor de PDF, da mesma forma que eu tinha no Chrome, né? O bloqueador de anúncios aqui, Adblock Plus, um tradutor, uma outra extensão aqui para salvar as abas, tá? Abertas aqui do navegador, e assim por diante. Deixa eu continuar aqui no menu para nós terminarmos isso. Tem outras opções aqui que não são tão interessantes para pessoas comuns, é mais para desenvolvedor. Aí temos editar, recortar e colar, são opções comuns na maioria dos programas, tá? Copiar texto, copiar, colar textos, né? Por exemplo, eu posso selecionar um texto aqui, deixa eu ver aqui, né? Ao clicar com o mouse e arrastar, ele vai selecionar parte do texto. Posso vir aqui, copiar, ele vai copiar esse texto selecionado. Posso vir aqui na barra de endereço, por exemplo, apagar, clicar em colar, ele vai colar o texto copiado lá em cima, né? Então, isso funciona na maioria dos programas, é uma funcionalidade de todos os programas basicamente. Aí temos as configurações que eu já mostrei e ajuda a sair do navegador, né? Configurações é onde se fazem aquelas configurações, por exemplo, de página inicial, onde a gente consegue ver senhas salvas, tá? Aqui, porque os navegadores eles salvam senhas, né? Por exemplo, se eu digitar uma senha aqui, e clicar em acessar, ele vai pedir se eu quero salvar essa senha, salvar senha, tá? Eu digitei a senha errada, mas todo jeito ele pergunta se eu quero salvar a senha. Se eu salvar, tá? Ele vai estar aqui essa senha vai ficar aqui nas configurações, aqui em senhas, tá? E vai ficar salvo aqui o site, o nome do usuário e a senha, e aqui é possível ver, né, a senha que foi salva, né? Ou é possível apagar também por aqui, pelo mesmo lugar, tá? Então tem várias configurações de vários tipos aqui, né? Separados em categorias, aqui ele separou, né? Você, o Google, preenchimento automático, privacidade e segurança, aparência, mecanismo de pesquisa, e aqui que a gente configura, por exemplo, qual o mecanismo de pesquisa a gente quer ali para a barra de endereço. Ó, mecanismo de pesquisa na barra de endereço, tá como Google, mas tem outros aqui, ó, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, que é um outro site. Se eu colocar Bing, por exemplo, quando eu pesquisar aqui, ele já não vai mais utilizar o Google, né? Mas sim esse outro site de pesquisa aqui chamado Bing, certo? Vou deixar o Google porque é a preferência, certo? Então é basicamente isso. Tem várias configurações aqui para serem feitas, né, para o navegador, assim como no Firefox e em outros navegadores também tem várias configurações passíveis de ajuste aí, né? Passíveis de serem ajustadas conforme o gosto aí da pessoa, né? O Firefox aqui ele também tem as configurações dele, assim como o Opera, né, que é um outro navegador que eu tenho aqui, também tem as configurações dele, né? Inclusive configurações relacionadas à aparência, né? Não mostrei aqui no Chrome, mas aqui em configurações temos aqui aparência,
nós conseguimos mudar várias coisas aqui relacionadas à aparência do navegador. Deixa eu ver, sobre a coloração, não mostra aqui não. A coloração é uma das extensões, estaria na página de extensões. Mas aqui no Opera, por exemplo, aqui a gente tem uma configuração fácil aqui, né? Onde a gente consegue, por exemplo, configurar, né? Se a gente quer um tema claro, né? No navegador ou escuro, né? E aí, várias outras configurações, né? Também, da mesma forma como tem no Google Chrome e no Mozilla Firefox, né? Inclusive possível para configurações avançadas aqui, né? Escolher várias outras configurações aqui. Tudo certo? Beleza, então. Vimos as principais características aqui dos navegadores, então, né? O que eles têm em comum aqui, né? Que é basicamente o que? Né? A barra de endereços, né? Esses botões aqui iniciais, a barra de favoritos e um menu com configurações, né? Com extensões, né? Histórico, downloads, favoritos, né? Nova guia, nova janela, que são coisas que tem em todos os navegadores, sendo que algumas coisas também diferenciam, né, de um navegador para o outro, né, principalmente na aparência e acesso, né, de algumas funcionalidades que em alguns navegadores são mais fáceis do que em outros, né, isso por opção dos próprios desenvolvedores do navegador. Bem, terminada essa análise, né, de o que os navegadores possuem em comum, né, todos eles possuem em comum, e visto que eles possuem algumas diferenças, né, podemos nos perguntar qual desses navegadores seria o melhor navegador, né, por exemplo, né? Ou se existe algum que é melhor que outro, né? Bem, já foram feitas algumas comparações entre navegadores, né? E essas comparações mostraram que em alguns aspectos um navegador se sobressai sobre o outro, né? Enquanto que em outros aspectos ele não se sobressai, né? Já o outro navegador é melhor. Então, isso vai bastante do gosto pessoal. Observando isso, eu vou lhes propor a seguinte atividade, tá? Eu quero que vocês façam um relatório de comparação entre navegadores, beleza? E ele vai funcionar da seguinte maneira. Gostaria que vocês instalassem 3 navegadores diferentes no seu computador ou no celular, tá? Porque assim como existem navegadores para computador, existem navegadores para celular. Alguns navegadores funcionam nos dois sistemas, tá? Em computadores e em celulares, enquanto alguns navegadores são exclusivos para celulares e outros são exclusivos para computadores. Mas então, quero que vocês instalem 3 navegadores diferentes, ou então se você já tiver algum, né, completa 3 navegadores. Dedica um tempo para explorar as suas ferramentas e configurações, escrever um relatório de comparação entre esses 3 navegadores, sendo que no relatório vocês devem dar uma nota de 0 a 10 para os seguintes itens, tá, do navegador. A facilidade de uso, tá? Se vocês acharam fácil utilizar esse navegador, né? Utilizem da forma que vocês utilizam normalmente um navegador, certo? E por alguns dias, né? E deem uma nota, né, para essa facilidade de uso. Depois, o segundo aspecto, né? O segundo item seria a beleza, né? O que você achou da aparência do navegador, né? Dá uma nota de 0 a 10. Quanto às extensões para o navegador, então, conforme eu expliquei na aula, né? Pesquisa lá na internet, né? No Google, extensões e o nome do navegador. Entra na página que tem lá, dá uma olhada, tá? Na loja de extensões lá, nas opções de extensões que tem disponíveis. Se as extensões que tem lá te agradaram, né? Instala algumas para você testar nessas extensões no seu navegador. E caso também não tenha, né, a opção de extensões no navegador que você instalou, dá uma nota para isso também, tá? Se não tiver extensões, se não tiver como adicionar, né, a nota aí vai ser uma nota mais baixa, né? Agora, se tiver como adicionar e se tiver extensões boas, né, vai ser uma nota mais alta. Então você dá uma olhada na loja de extensões, instala algumas, para que você possa ter uma noção melhor de como ela funciona, né? E dá uma nota para isso, tá? E além das configurações também dos navegadores. Como eu mostrei, todos os navegadores têm opções ou configurações, tá? E aí essa nota vai avaliar, por exemplo, a facilidade
de se manipular essas configurações, certo? Se são configurações que te agradam, beleza? Se você gostou das configurações que você poderia fazer, tá? Nesse navegador, então dá uma nota de 0 a 10 para isso e justifica a nota, tá? De cada um dos itens que foram analisados. Vai ser feita dessa seguinte forma: a estrutura do trabalho vai ser a seguinte. O relatório deve ter essa estrutura. Primeiro, navegador 1, tá? E aí, o primeiro item, facilidade de uso. Coloca lá, nota e a justificativa. Depois, o segundo item, beleza. Nota justificativa, extensões, nota justificativa, configurações, nota justificativa. Aí depois vai para o navegador e repete essa mesma estrutura, certo? E por último, o navegador 3 repete a mesma estrutura que foi utilizada no 1 e no 2, certo? E só que, claro, dando uma nota e justificativa para cada um desses itens para cada um dos navegadores. Então, após fazer as notas e as justificativas, né, de cada navegador, para escrever 3 parágrafos sobre as coisas diferentes e interessantes que cada navegador tem em relação aos outros, né? E no fim do relatório escrever uma conclusão explicando qual é o melhor navegador na sua opinião e os motivos que te levaram a eleger ele como o melhor, tá? Esse trabalho é para ser entregue no dia 6/4, daqui 2 semanas, beleza? E vai valer 20 pontos na média bimestral, ok? Para esse trabalho ser entregue lá no Ava, tá? Vai ter um tópico lá específico para a postagem desse trabalho. Vocês podem fazer ele digitado ou então vocês podem fazer ele no papel, tá? Escrito, manuscrito, tirar fotos ou escanear, tá? E daí enviar lá no Ava da mesma forma, tá? O arquivo com as fotos ou com o scan do trabalho. Lá no tópico para postagem do trabalho vocês podem encontrar mais informações sobre a data, sobre o valor e como realizar a postagem, tudo bem? Então era isso a aula de hoje, até a próxima aula.